Então, tudo bom? Tudo bom, P-Peppers, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco de- da montagem do negócio de vocês, né? Não basta só ter a ideia, mas como que eu vou estruturar essa ideia e como que a gente vai tocar daqui para frente, né? Eu e o professor Henrique, né? Na realidade, o Henrique vai tocar, eu vou aqui só fazer uma parte aí, vou só ajudar aqui nos comentários aí do processo, né? E, assim, tentando ajudar vocês a, a transformar o que é simplesmente uma ideia em algo que vire realmente um negócio daqui para frente. Beleza? Vamos lá, então, Henrique. Vamos lá, beleza, Paulinho. É isso mesmo, gente. O que a gente vai fazer agora é pegar a sua ideia e ver se minimamente ela para em pé. Então, a modelagem do negócio, imagina que vocês estão com uma massa mesmo aqui de argila e vocês precisam começar a dar forma nesse produto, né, que vocês estão ali criando. E o interessante também da modelagem de negócio é que vocês estão em equipe. Então, além de várias pessoas poderem contribuir para esse processo, a modelagem ela faz com que todos tenham um mesmo entendimento sobre o que é aquele negócio, né? O que de fato a gente vende. Então, a gente tem que pensar que um produto, normalmente ele não entrega, ele não serve para aquela coisa mais óbvia para a qual a gente pensa que ele é. Tipo, a minha câmera está aqui apoiada num copo Stanley, tá? Não estou com a câmera do notebook, estou com uma câmera à parte aqui, ela está apoiada num copo Stanley. Um copo Stanley, gente, você parar para pensar, para que que ele serve? Para beber água? Não, meu, beber água você toma num copinho americano de R$ 1, você toma em qualquer copo, né? Então, será que a finalidade para qual esse copo foi criado é para hidratar as pessoas? Não necessariamente, né? Existe uma necessidade maior aqui de status, de ter um produto que vai durar comigo por bastante tempo, tem uma série de outros benefícios ali por trás. Então, será que o produto que vocês estão criando aqui no PIBEP, todo mundo da equipe tem o mesmo entendimento sobre aquilo que vocês estão entregando, né? Ou seja, a proposta de valor. O que que de valioso o cliente está comprando? Será que o que você está vendendo é o que o seu cliente está comprando? Às vezes não, às vezes são coisas distintas. Então a gente precisa ter um entendimento do que o cliente quer, as suas necessidades e desejos, e aí a gente criar aquele produto aqui. Então isso a gente precisa remeter a uma coisa que eu acho que é uma teoria legal de vocês estudarem, que é a hierarquia das necessidades de Maslow, né? É Uhum. uma teoria que dá base para todo o processo de marketing. O marketing é o processo de satisfazer necessidades dos consumidores. E que necessidades são essas, né? Elas estão elencadas nessa hierarquia de Maslow, que vão de necessidades fisiológicas básicas, passando por necessidades de segurança. E aí as necessidades psicológicas, necessidades sociais, de autorrealização, de autoestima e tal, né? Então, todo produto que você vende para consumidor final, pessoa física, ele obrigatoriamente está alicerçado em uma dessas necessidades do Abraham Maslow. Estudem esse cara aí que é legal, tá? Mas o tema de hoje não é especificamente o Maslow, fiz só um adendo ali. O tema de hoje, nós vamos trabalhar com uma obra que dá base para todo esse nosso processo de hoje, que é a obra Business Model Generation, inovando em modelos de negócios, do Alexander Osterwalder. Eu fiz uma brincadeira com vocês, mas ela é verdade, aquela brincadeira que eu coloquei no vídeo lá da chamada para a atividade de hoje, que lá em meados de 2012, minha esposa trabalhava numa agência de propaganda e o chefe dela foi a um evento de lançamento de um livro lá em São Paulo, e a gente não deu muita bola lá em 2012 sobre que evento era esse, e era justamente o lançamento do livro Business Model Generation, e tinha sessão de autógrafo com o Alexander Osterwalder. E esse chefe da minha esposa da agência de propaganda comprou um livro, pediu autógrafo para o Osterwalder e deu o livro para minha esposa. E minha esposa não deu muita bola, assim como o chefe dela também não deu muita bola, tanto é que ele deu o livro para minha esposa, né? Minha esposa também não deu muita bola e deu para mim. E eu fiquei com esse livro. Confesso que na época eu também não dei super valor, porque a obra não era consolidada como ela é hoje. Já era uma obra que a gente via que era interessante.
Mas hoje esse livro valeria alguma graninha lá no Mercado Livre, né? E eu emprestei esse livro provavelmente para algum aluno que não me devolveu e eu aí não lembro mais quem é o aluno e o livro se perdeu. Então, aluno, se você tiver com esse livro aí, cara, é, acho que você não vai me devolver mais, né? Faz um dinheiro com ele, então vende lá no Mercado Livre, né? Ou guarda para você. Faça bom uso. Espero que tenha lido. Então é em cima dessa obra que a gente vai trabalhar hoje, beleza, galera? Sem mais delongas, vamos lá ter uma parte expositiva. Eu vou fazendo um bate-bola com o Paulinho aqui, pedindo para ele fazer alguns complementos. E na sequência a gente vai trabalhar. Vocês vão colocar para rodar toda a lógica do Business Model Generation nas ideias, nos projetos de vocês. E por fim, eu vou querer que algumas equipes apresentem para a gente esse Business Model e quem tiver a cara e a coragem de apresentar vai receber já um feedback instantâneo meu, do Paulinho e demais mentores que estiverem aqui na área. Beleza? Então é isso. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Será que eu estou autorizado? Tô autorizado. Vamos lá. Já estou apressado. Vamos voltar aqui. Não é o thanks, não. Volta para cá. Galera, o material então vai ser disponibilizado para vocês depois. Não sei se a Cal já disponibilizou, mas deve disponibilizar, tá? Então não precisa ficar anotando muita coisa, não. Então, o tema hoje é organizando meu negócio com o BMC, o Business Model Canvas. Então a pergunta é: o que o empreendedor faz depois que ele definiu a ideia de negócio, que é mais ou menos onde as equipes estão? Vocês, lá na primeira oficina comigo, viram a questão de dores e tendências de mercado. Então, a gente entende que todo projeto de novo negócio parte de uma dor, né? Eu preciso resolver o problema de alguém. Tem um autor que fala: empreender é quebrar o galho de alguém. Então, você vai quebrar o galho de quem, né? Então, começou lá atrás. E essas dores nem sempre são dores assim, muitas vezes elas são dores para um lado mais positivo, né? São mais oportunidades de mercado, são tendências, são ondas que eu posso pegar e querer surfar. Então, depois disso, vocês começaram a pensar nas ideias. No encontro passado lá com o Paulinho, ele falou para vocês lá no mercado de ideias, vocês foram lá no Padlet, apresentaram as ideias de vocês. E agora a gente precisa já ter a ideia definida e começar a organizá-la, né? Então é isso que a gente faz depois de ter a ideia. Como eu comentei com vocês lá no encontro anterior, acho que eu comentei, eu sou consultor credenciado ao Sebrae. E lá no Sebrae, eu já fiz por muito tempo um trabalho que é a orientação desse empreendedor no primeiro passo. Ele chegava lá no Sebrae e falava assim: eu tenho uma ideia de negócio. Eu falo: que ideia é essa? E ele contava para mim. E lá atrás, gente, pré-Business Model Canvas, antes de 2010, 2008, o cara chegava com a ideia e eu falava: a gente tem que saber se essa ideia é viável. Para isso, a gente tem que usar uma ferramenta chamada plano de negócios. E quem aqui já mexeu com plano de negócio sabe que o bicho é cabeludo. Plano de negócios ele vai trazer informações financeiras, né, de custos, previsão de faturamento, indicadores, ponto de equilíbrio, prazo de retorno do investimento, uma série de números, além das informações mercadológicas, mercado consumidor, fornecedor, concorrente, questões legais, tributárias. Então é uma coisa o plano de negócio que ele afasta muitos empreendedores em estágios iniciais. O cara chega no Sebrae com uma ideia de negócio e de repente eu devolvo para ele uma planilha de Excel gigantesca. E isso então fazia com que muitos nem preenchessem o plano de negócio e ou desistiam de empreender ou empreendiam meio, né, à torto e à direito, sem muito planejamento. E aí, graças ao nosso camarada aqui, o Alexander Osterwalder, o cara me cria um quadro com 9 blocos, com desenhinhos muito pedagógicos, né? Que qualquer empreendedor com níveis de escolaridade dos mais baixos até os mais altos conseguem compreender. E aí, quando o camarada chegava no Sebrae com a ideia, eu falava: não vamos fazer plano de negócios, nós vamos modelar a sua ideia utilizando o Business Model Canvas. E para isso a gente tinha lá na parede um adesivo grandão em formato A0, A1, adesivado esse quadro aqui. E eu simplesmente entregava post-its nas mãos desses empreendedores, às vezes eram 2 sócios, 3 pessoas ali envolvidas no projeto, e eu.
E eu ia só fazendo a mediação com eles, né, canalizando o pensamento deles para o preenchimento de cada um dos blocos. Eles iam anotando no post-it, portanto, eles eram atores ativos ali no processo de modelagem do negócio, coisa que não acontecia lá na planilha de Excel, que eu, consultor, detentor do conhecimento, ficava preenchendo os dados e eles ficavam só ouvindo, e aquilo era extremamente moroso para eles. Então, eles passam a ser agentes ativos do processo e a gente, colando post-its na parede, a gente ia modelando essa ideia de negócio. Então, por causa desse acesso democrático à modelagem de negócio, à informação, que o Business Model Canvas ganhou tanta aceitação do mercado, né? E é por isso que hoje o livro é um best-seller e quem está com o meu livro tem uma grana na mão. Então, no passado, galera, quando não tinha Business Model Canvas, a gente fazia o plano de negócios tradicional, que eu comentei agora há pouco, a gente fazia pesquisa de mercado, que, cara, quem é do marketing, da administração, sabe que também não é moleza fazer pesquisa de mercado, exige técnicas, o empreendedor não sabe ou não quer fazer. A gente fazia plano de marketing lá atrás, que também é algo um pouco mais técnico. A famosa análise SWOT, de ameaças, oportunidades, forças e fraquezas, né? Bem conhecida aí a análise SWOT ou FOFA. Fazíamos mapas mentais, esquemas, fluxogramas e principalmente a experimentação empírica. O cara queria montar uma empresa de fazer espetinho, ele ia lá e fazia espetinho, comprava uma churrasqueira e fazia na frente da casa dele, né? E se fosse na linha de produtos tecnológicos também, você tinha um dev no time, o dev começava a programar alguma coisa e ia testando no mercado. Tudo isso daqui, que são ferramentas que eu estou chamando do passado, elas continuam válidas. Não quer dizer que a análise SWOT caiu por terra, agora não se usa mais, ou o plano de negócio não se usa mais. Tudo isso daqui ainda é válido, mas eles são posteriores à modelagem Canvas. Modelagem Canvas é o primeiro passo mesmo, tá? E aí, esse camaradinho aqui, hoje ele está bem mais velho do que isso, é o Alexander Osterwalder, que foi o autor, né? Foi a sua tese de doutorado. Olha, eu ainda não tenho doutorado, gente. Eu estou tentando entrar e eu espero que do meu doutorado saia alguma coisa desse tipo aqui. Mentira, pretensão minha, né? Mas pensou que orgulho, gente. Você falar, sabe o Business Model Canvas? Então, é minha tese de doutorado. Pronto, já dá para morrer depois dessa, né? Então, esse conceito foi desenvolvido por ele, junto com o professor Yves Pigner, e isso gerou o livro Business Model Generation, publicado em 2010. Então, se eu falei que minha esposa ganhou o livro em 2012, era bem recente, né? Não tinha toda essa dimensão que tem hoje. Essa é a capinha do livro, para quem vier a procurar na biblioteca. Eu acho que, assim como a outra obra que eu citei lá atrás, do Eric Ries, Lean Startup, é uma leitura obrigatória para quem está no programa aqui. Essa também é uma leitura obrigatória. E é um livro muito fácil e gostoso de ler, galera, porque ele não é um livro texto recheado de letras. Ele é como aqui na capa dele, todo rabiscado, como se fosse um professor dando uma aula no quadro. É extremamente dinâmico e gostoso de ler, tá? E quem adotou rapidamente o livro foi a galera da startup, né? A galera do ambiente high-tech e Vale do Silício e Companhia Limitada. E isso depois ganhou todos os outros ambientes, tá? Esse livro sofre uma influência do Design Thinking, que o professor Paulinho aí é mestre, doutor na área, né? Por quê? Justamente por esse pensamento visual, por meio de frameworks de trabalho que você consegue simplificar essa modelagem de negócio. Paulinho, quer dar um adendo aí, um pitaco sobre essa parte aí, desse dinamismo do Business Model Canvas baseado em Design Thinking? Então, o bacana, né, de utilizar um Canvas é que você consegue visualizar todo o negócio, né, ou todos os aspectos do negócio de forma visual, intuitiva, né? Então, ele ajuda muito a você entender o todo, o que que você realmente precisa, o que que ainda falta para você fazer com que teu negócio funcione. Então, ele é simples, ele é intuitivo e ele é muito visual. Então, a gente vive hoje também um modelo mais visual, e é importante, né?
Porque aí você pode ter isso, né? Assim como o Henrique colocou, né? Ter isso na parede e lá você pode, a qualquer instante, assim, entender um pouco melhor teu cliente, corrigir a tua proposta de valor, ou entender lá quais parcerias, né, que são mais importantes para você ter no teu negócio, né? Então, ele faz com que essa visualização seja rápida e que você também consiga trabalhar em conjunto, né? Todos alinhados, né? Então, se é uma equipe, se são sócios, todos podem visualizar isso e entender super bem. Legal, é isso aí, Paulinho. Pegando um gancho no que o Paulinho falou, galera. Eu sei que terminando aqui a minha fala, a gente vai colocar a mão na massa e uma das primeiras coisas que vocês vão fazer, se é que já não fizeram, é ir lá na IA e falar: IA, eu tenho uma ideia de negócio, assim, assim, assado. Estrutura para mim o Business Model Canvas e a IA vai fazer para você com toda certeza e vai fazer bem feito. Não vou negar isso, né? Mas, galera, eu acho bem legal quando você pega isso, como o Paulinho falou, e coloca na parede ou em cima da Sim, mesa e senta uma galera com post-it e faz um negócio tipo assim, ó. Assim, ó. Essa é a proposta, galera. Esse é o coração. E rabisca. E por que que é feito em post-it? Justamente para você pôr uma informação e depois falar: não, essa informação não está certa, tira ela. Então, pôr e tirar informações é meio a alma do Business Model Canvas. Não é uma ferramenta para você fazer numa sentada, muito menos numa sim. promptada. Inventei um verbo agora, uma promptada, né? Não adianta. Então você precisa maturar isso. Porque o Canvas, galera, ele tem uma característica fundamental que ele é um quadro de hipóteses. Tudo que você colocou ali, você e teus dois, três colegas, vocês acreditam que aquela informação é uma verdade. Do tipo, vocês acreditam que o consumidor sente essa dor, vocês acreditam que o seu produto resolve essa dor. É verdade isso? Não sabemos. Vocês precisam validar essa hipótese. E aí, ao validar a hipótese, algumas características vão ser invalidadas e você vai ter que tirar o post-it e colocar um post-it novo, tá? Então, mesmo que você venha a fazer um primeiro Business Model Canvas com IA, ok, beleza, te ajudou a abrir os horizontes. Mas, na medida do possível, imprima isso, crie um documento compartilhado, pode ser um doc, um Miro, um qualquer documento compartilhado, onde você e seus colegas podem ir colocando e tirando informações. Se você fez um Canvas uma única vez e não mexeu mais nele, tá errado. Tá errado, porque não é É. possível que você lacrou teu Canvas logo de prima. Fala, Paulinho. Não, então, a Gislaine colocou aqui, né, a questão de que ele também ajuda a pivotar o trabalho, né? Então, O... ele é vivo, né? É um painel vivo, é um painel que vai crescendo e se desenvolvendo no decorrer do processo. Boa, boa, Gislaine. Bom, essa imagem que está aqui, gente, ela demonstra o seguinte também, que o Canvas, apesar da gente olhar para ele assim, né, todo quadradinho, na verdade, por dentro, por trás, na verdade, de cada um desses blocos, existe isso daqui, essas setas, esses fluxos de informação, esse quebra-cabeça, onde uma peça está conversando com a outra. E é essa lógica que eu quero trazer para vocês hoje. Um erro que a galera comete: a gente escreve no Brasil da esquerda para a direita e de cima para baixo. Logo, as pessoas pegam um quadro desse daqui e começam por onde? Parcerias principais. O que está errado. Por quê? Porque existe uma lógica de preenchimento aqui por trás, onde você faz um bloco que conecta com o outro, que conecta com o outro e assim por diante. Inclusive, quando você vier a apresentar o seu modelo de negócio na banca, lá em junho, fazer um pitch, você precisa seguir essa lógica. E a lógica, ela está baseada em dois blocos que eu já falei lá no encontro anterior, que é o do meio, proposta de valor, e o da ponta direita, segmento de clientes. Esses dois têm que aparecer logo de cara, tá? E depois a gente vai juntando as demais pecinhas. Paulinho, quer falar alguma coisa? Não, Não, tudo certo, tá bom. Então, gente, perfeito. beleza. O Business Model Canvas, ele foi abraçado pelo movimento startup, né? Porque era uma galera que precisava de uma metodologia muito ágil, de cocriação,
né, flexível, que eu pudesse testar hipóteses, testar ideias de negócio. E isso vai muito ao encontro da ferramenta da prototipação, do MVP, né, que é a pegada lá do Lean Startup do Eric Ries, tá bom? E aí, só para a gente selar aqui, né, a gente tem essas duas expressões, esses dois termos, modelo de negócio e plano de negócio. É importante a gente mostrar realmente as diferenças. A gente começa o processo empreendedor aqui pelo modelo de negócio. E esse modelo, que é descrito pelo Canvas, ele apresenta a lógica de criação do negócio. E essa lógica é realmente muito simples. Qual é o problema que o seu cliente sente e qual é o remédio, qual é a solução que você está propondo? E por fim, como é que você conecta essas duas coisas? Como é que você entrega essa solução para esse cliente e gera receita? Como é que você monetiza? Tem muitos negócios que são muito interessantes, inclusive alguns alunos já estão me procurando. Professor, valida para mim minha ideia de negócio? Eu falo, valido. E aí eu falo assim, ontem à noite falei isso para uma aluna. Legal, você tem uma dor de mercado e você tem uma solução que atende a essa dor. Fechou. O ponto que não está fechando agora é como é que você ganha dinheiro com isso, que são as estratégias de monetização. As pessoas estão a fim de pagar pelo que você está vendendo, né? A não ser que você seja uma startup social, empreendedorismo social sem fins lucrativos, outras coisas. Ou que você venha a depender de programas de fomento do governo e tal. Mas na maioria das vezes a finalidade tem sido lucrativa, né? E aí, às vezes, a gente não consegue monetizar. Pensem vocês, de 100% dos aplicativos que vocês têm no celular de vocês, quantos por cento vocês pagam para usar? Você não paga WhatsApp, você não paga Instagram, você não paga TikTok, você não paga o caramba, como é que é o nome lá? O Twitter, não é Twitter que eu quero falar, o Facebook, LinkedIn, Facebook, LinkedIn, Facebook só eu e você, Paulinho, que usamos aqui, né? Orkut, daí. Orkut, cara. Legal. Desenterrou esse. Então a gente não paga. Então, por mais que você esteja criando uma solução uau, não quer dizer que as pessoas vão pagar por essa solução uau. Algumas empresas conseguiram fazer com que você pagasse, como hoje você paga streaming. Eu pago Sim. com gosto R$ 25 por mês, nem sei quanto que eu estou pagando, para não ouvir anúncio no Spotify. Maravilha, eu pago com gosto, meu YouTube. Tô louco para comprar. Eu pago Netflix, perdão. Tô louco para É, comprar YouTube, porque eu não aguento mais os anúncios dos vídeos do meu filho lá, né? sim. Então é isso. Então, galera, modelo de negócio é essa lógica inicial. Eu resolvo esse problema por meio dessa solução e eu ganho dinheiro assim. Beleza. E o plano de negócio já é algo muito mais profundo, com etapas, com prazos, com planilhas, com coisas minuciosas do tipo: eu ganho dinheiro e eu vou faturar R$ 50.000 por mês no primeiro mês, disso 30% é custo fixo, tanto é custo variável, vai me sobrar uma lucratividade de 10%. Aí você está na minúcia do negócio. E isso está dentro do plano de negócio. Vocês vão fazer, mas não vai ser nessa primeira etapa do PIBEP, né? Por enquanto a gente está com ideação, modelagem. Na segunda etapa, vocês vão precisar ter dados mais aprofundados. E aí, gente, já falamos de algumas características do Business Model Canvas, vou passar para frente, mas essa figurinha demonstra a lógica de criação, que é o que eu vou fazer, qual é a minha solução, para quem. Eu, na verdade, gosto até de inverter essa primeira sequência. Eu gosto de pensar quem eu vou atender e que dor que ela sente. A partir da dor que ela sente, eu crio o quê? Eu crio o produto. Mas tá tudo bem. Eu vou aceitar isso aqui do Osterwalder dessa vez, passa, né? Dele criar primeiro o produto e depois entender o para quem. Depois é o como. Como é que eu entrego isso? Por meio de quais atividades e recursos? E por fim, quanto é que vai custar e como é que eu vou ganhar dinheiro? Essa é a logiquinha. Aqui tem um pitch, hein? Se você precisar Sim. fazer um elevator pitch, já está pronto aqui. Essa é a lógica. E aí, aqui são os 9 componentes, tá bem pequenininho, mas eu vou descrever cada um deles agora para vocês, tá? Então, eu gosto, particularmente, de começar pelo segmento de clientes, identificando para quem que a gente vai entregar algo de valor. E aqui você pode pensar em mercados massificados ou mercados nichados. Numa startup como a de vocês, ou às vezes nem todo mundo aqui é startup, tá, gente? A gente fala de startup. Aliás, bom dizer o que é uma startup.
Startup é um modelo de negócio de base tecnológica e por meio dessa base tecnológica, ela consegue bastante escalabilidade. Por isso que aplicativo, aliás, nem toda startup é um aplicativo, mas muitos aplicativos dão origem a uma startup, né? O aplicativo ele tem essa característica de você construir algo uma vez e esse algo consegue atender um monte de gente. Diferentemente de uma indústria, que para eu fazer 10 cadeiras eu preciso de X maquinários. Para eu fazer 1.000 cadeiras, eu vou precisar de mais maquinários. Então eu preciso de mais infra para conseguir entregar mais produto no modelo de negócio tradicional. E na startup, não. Com uma única infra eu consigo um volume grande de entrega por meio da tecnologia, e hoje com IA nem se fala. Então, se você está começando o seu negócio, seja startup ou não, é mais interessante pensar em negócios nichados. É resolver uma dor pequena, de um grupo pequeno de consumidores, mas resolver de forma bem resolvida. Diferentemente de você querer criar um iFood que atende o mercado inteiro, você criar um Uber logo de cara e querer atender o mercado inteiro. Então existem gaps e brechas de mercado nos ambientes mais nichados, tá? Não quer dizer que todo mundo aqui tem que fazer negócio de nicho, mas a tendência é que seja mais viável o negócio de nicho, tá? Eu posso ter também um modelo de plataforma multilateral. Multilateral, o próprio iFood, que atende de um lado o restaurante, de outro lado a pessoa que quer comer. O Uber, que atende o motorista de um lado e atende o passageiro do outro. Então, são negócios de plataformas multilaterais. É o que a gente costuma chamar em alguns ambientes de B2B2C. Existe o B2B, business to business, empresa vendendo para empresa. Existe o B2C, business to consumer, empresas vendendo para consumidor. E existe o B2B2C. Eu sou o iFood, uma empresa que eu vendo a minha solução para outra empresa, que é um restaurante, que vende o seu lanche para o consumidor final lá, tá? Então existem várias formas da gente atender esse cliente, tá? Então identifique quem é o seu segmento de clientes, preferencialmente de preferência bem caracterizado. E aí vem a proposta de valor, que é o que de valioso eu tenho a oferecer para esse consumidor, que ele inclusive está disposto a pagar pela minha solução, de tão boa que ela é, de tanto que ela resolve o problema desse consumidor, né? E aí eu posso vender um monte de coisa para consumidor. Lembra que eu falei que um produto não é só um produto com sua aparência principal. Eu posso vender uma coisa simplesmente por ser novidade. Ó, quem faz isso? A CIMED, né? CIMED tem aqueles batonzinhos lá deles, o CarMed. CarMed sabor grelha Burger King. Viram esse, galera? Já um ano atrás, mais ou menos, ou mais. É, não é um produto que, se você olhar racionalmente, alguém tem necessidade de ter esse produto. Não tem necessidade, mas tem desejo. Desejo de ter isso e levar na escola, na faculdade, mostrar para todo mundo. Curiosidade de saber como é que é. É um produto instagramável, que você pode postar lá. Então, é uma novidade. Normalmente é voo de galinha, é um voo curto. Daqui a pouco esse produto vai ser descontinuado. Mas tudo bem, enquanto isso a empresa ganhou um monte de dinheiro. A Virgínia faz isso pra caramba, né? Eu posso vender uma proposta de valor que tem um melhor desempenho que o concorrente, um produto que é mais personalizável. Eu posso simplesmente fazer bem feito. Quem hoje conseguir entregar uma internet que entrega a velocidade prometida, já está bem na fita, né? Eu posso vender por design, eu posso vender porque o meu preço é mais baixo, mas o que de valioso eu tenho a oferecer? E quem diz o que é valioso não é você, é o cliente. O cliente que vai falar para ele o que é importante para ele. Só que às vezes nem ele sabe. E para isso que entram aqui técnicas de design thinking, de pesquisa de mercado, de imersão, né? E às vezes entra também a empresa apostando. Eu acho que o cliente quer isso, eu vou testar e ver o que dá, né? Sabe um carro que tem essas características? Segunda Guerra Mundial, terminou a guerra, um monte de Jeep Willys voltaram para os Estados Unidos, esses Jeeps. O que a gente faz com isso daqui? De repente perceberam que tinha uma galera que estava afim de andar com veículos de guerra pelas ruas. E aí surge a Jeep. E Jeep vem de GP, que é General Purpose, propósito de guerra. E aí os caras falaram, opa, tem uma oportunidade aqui? E hoje tem um monte de Jeep Renegade, Compass e Commander andando aí pelas ruas com características
práticas lá de trás da guerra. Se você fizesse uma pesquisa de mercado e perguntasse para as pessoas, você quer um carro de guerra? Elas iam falar, não. Mas aí vem uns early adopters ali, uns maluquinhos que começaram a andar com esses jipes e virou moda. E deu no que deu, né? Fala aí, Paulinho. Não, então é isso, né? É, São vários caminhos, né, que se tem para você oferecer um valor, oferecer uma inovação, né? Você não precisa obrigatoriamente estar trabalhando com algo inédito, né? Você é, pode entender melhor o que está falhando, muitas vezes, na entrega para os seus clientes, e a partir daí, né, desenvolver algo que melhore, né? Dê mais performance, né? Que dê mais informação, ou que auxilie ele a viver melhor, a ter mais praticidade no seu dia a dia, mais conveniência, né? Hoje a gente é, está vivendo um momento de muita conveniência. Por que que eu prefiro um iFood? Por que que eu vou atrás do Uber, né? Porque eu estou buscando conveniência, acelerar meu dia a dia, reduzir o tempo, né, das tarefas que eu tenho para fazer, né? Então, sempre a ideia é de você imaginar como que essa pessoa vai gastar melhor o seu tempo. Afinal de contas, o tempo é um valor muito grande nesse momento que a gente vive, né? é. Então, tudo que eu consigo oferecer que vá deixar a vida mais conveniente, mais prática, mais rápida, é um grande caminho para a gente entregar valor para os nossos clientes. Perfeito. Acho que é por isso que a IA ganhou todo o espaço que ganhou, né, Paulinho? Sim, Porque, cara, eu tenho feito umas coisas lá no cloud que eu fico impressionado, né? Coisas que eu gastaria muitas horas de trabalho e o perfeito. meu estagiário, o Claudião É, já me entrega o treco muito bem feito e rapidamente, né? Então, e talvez por isso que o metaverso, lembra do metaverso? Metaverso flopou porque o metaverso não resolvia um problema. O metaverso era legal você colocar o óculos de realidade virtual e navegar por ambientes, mas no fim do dia eu ia ter que sentar a bunda na cadeira e escrever meu texto aqui, né? E a sim, IA não. A IA ela já me traz o treco mais mastigado, né? é a conveniência. Conveniência. Conveniência é a palavra de ordem. Zé Delivery também tá aí, né? Exatamente. Maravilha, galera. Aí, vimos os dois primeiros blocos, segmento de clientes e proposta de valor, mas para tudo, por quê? Esses dois primeiros blocos são tão importantes que o Osterwalder falou, cara, eu vou ter que criar um diagrama para a gente explodir esses dois primeiros blocos. E aí ele vem e cria, que a gente já viu também lá atrás, rapidamente, ele cria o canvas de proposta de valor. Ele, o Yves Spigner lá, criaram esse diagrama que, no fim das contas, o lado esquerdo, o quadrado aqui, proposta de valor, ele subdivide o proposta de valor em três subblocos e do lado direito, o segmento de clientes, ele também divide em três subblocos, tá? Vamos começar o preenchimento disso daqui pelo lado direito do perfil do cliente. Nesse perfil do cliente, vou dar um zoomzinho aqui para gente. A gente tem aqui na ponta direita as tarefas do cliente. Então, qual tarefa o seu cliente está querendo resolver? No iFood, eu quero comer, quero arrumar uma comida. No Uber, eu quero chegar lá no outro ponto da cidade. É, no YouTube, eu quero me entreter. No teu aplicativo da área da saúde, eu quero reduzir o tempo de permanência do paciente no leito hospitalar. Então, o que se busca? Qual o problema você está querendo resolver? Isso é a tarefa, tá? Hoje, esquece que existe a solução que você está propondo. Olha para o consumidor sem a tua solução. Para resolver essa tarefa, ele se depara com uma série de dores. Por exemplo, é caro. Se eu quiser pedir uma pizza no iFood sábado à noite, demora. Vou ter que pagar frete, vou ter que descer lá na portaria do prédio para buscar. Então, por mais que já existam soluções no mercado, essas soluções não são perfeitas. E ainda assim elas trazem dores para o teu consumidor, né? E aí, no bloco de cima, vem os ganhos. Os ganhos como seria o mundo perfeito? Como eu gostaria que fosse?
O que eu estou querendo de fato? Eu estou querendo economizar dinheiro, eu estou querendo minimizar o meu tempo, o meu gasto de tempo, eu estou querendo ficar mais bonito, eu estou querendo reduzir o custo da minha empresa, eu estou querendo que o meu paciente sare mais rápido, né? Então, é o benefício final, tá? É o intangível que eu estou buscando. E aí vocês precisam agora, nessa etapa do projeto, mergulhar de cabeça lá nesses clientes. Não dá para vocês avançarem sem ir a campo. Então tem gente que está querendo fazer solução de contabilidade. Tá, quantos escritórios de contabilidade você já visitou? Né? Não é só pesquisa IA, pesquisa web, tem que ir lá. E aí a gente está falando de design thinking, né? De imersão Sim. na situação problema. Não é não, Paulinho? É verdade, eu sempre falo para os meus alunos para usar o método TBC. Oh, esse é bom. Esse é bom, né? Que é o método tire a bunda da cadeira, né? Você não vai resolver nenhum problema ou vai conhecer eh, nenhum cliente de verdade se você não for até ele, se você não tiver uma vivência, né? É, Pedir para o Google ou fazer só uma pequena pesquisa no Google Docs não vai te resolver esse entendimento. Então, você precisa obrigatoriamente conhecer a fundo o teu público, né? é. E tem que ir lá, não tem outro caminho, né? Não vai ser sentadinho em casa que você vai resolver isso. É. E assim, gente, são nessas imersões que às vezes numa conversa, de repente alguém te fala uma coisa, você fala, eureka, acendeu a Sim, luz. O caminho não era por aqui, o caminho é por lá, cara. Putz, aí o cara que você conversou, ou uma coisa que você viu, você nem conversou com ninguém, você foi em loco e viu uma situação, você quer resolver um problema de hospital. Meu, senta na sala de espera lá do hospital que você já vai ter um monte de insights, né? sim, Já muda, já pivota a tua ideia. Então, esse é o lado do perfil do cliente. E para o lado esquerdo, agora sim você começa a pensar no total esquerdo aqui, produto e serviço. Qual é o produto que você vai criar? E aí, eu tenho visto algumas pessoas que estão muito míopes em relação aos seus produtos, porque elas começaram o processo do PIBEP pensando no produto. E a gente não pode começar no produto, porque se esse produto não resolve uma dor, não traz um ganho para o cliente, não minimiza uma tarefa do cliente, ele não serve para nada. E aí, às vezes, você se apaixona por um produto e quer ficar remendando ele. Por isso que a gente tem que fazer primeiro o lado direito. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, você vai aqui criar o teu produto e aqui tem um comprimidinho. Esse comprimidinho a gente chama de analgésicos. São as características tangíveis do seu produto que resolvem ou minimizam as dores do seu cliente. Então, o meu aplicativo vai ter uma funcionalidade X, Y, Z, tal, tal, tal. São coisas palpáveis do seu produto, né? O meu copo Stanley aqui vai ter parede dupla, vai ter tampa, vai ter o abridor de garrafa em cima, né? Isso são aliviadores de dores. Mas ninguém está querendo a característica tangível do seu produto. As pessoas estão querendo o bloco de cima, que são os ganhos que você cria para a pessoa. Então você está criando status, você está criando redução de custos, você está criando otimização da qualidade de vida. O que você está entregando no final das contas, tá? E aí vem a setinha aqui no meio que é o match. É a hora que o ganho que você cria encontra o ganho desejado pelo seu cliente. É a fome com a vontade de comer, né? E são esses produtos que vingam no mercado, que não precisa fazer muito esforço de vendas. É quando a Apple lança o iPhone 18 daqui a pouco e não precisa fazer muita força. Por quê? Porque eles conseguiram criar uma proposta de valor que resolve uma dor do cliente lá, tá? Mesmo que essa dor seja o desejo de ter o iPhone 18 antes de todo mundo, é uma dor também, tá? Então, galera, antes de fazer seu Business Model Canvas completo, faça o seu Canvas de proposta de valor, que é esse bichinho aqui. Aqui tem o como preencher, que eu acabei de explicar já para vocês. Agora sim, com esses dois blocos, que são os principais, preenchidos, a gente volta lá para o Canvas e continua o preenchimento, tá? Então agora,
eu preciso juntar a minha proposta de valor com o meu segmento de clientes, e isso ocorre por meio de canais. Como é que a minha venda ocorre de verdade? Como é que as pessoas compram o meu produto? É lá na loja física, que eu vou lá no Magalu e compro, né? No Magazine Luiza, loja física? Ou é no Magalu, loja online? Ou a compra se dá pelo rede social? Ou eu vou ter uma equipe de vendas ligando para todo mundo, disparando o WhatsApp, né? Então é o canal mesmo, tá? E hoje a gente tem também o que a gente chama de omnichannel, é essa multicanalidade. O consumidor, como o Paulinho falou, que é conveniência. Então, às vezes, eu quero conhecer o produto na web, testar o produto na loja e fechar a compra no WhatsApp. O consumidor está com essa fluidez toda no seu processo de compra. Então, você pode ter várias possibilidades para entregar o seu produto. Se você é um app, qual que é o seu canal de venda? As lojas de app, né? A App Store, a Play Store, se for iOS ou Android, você tem que estar lá. Ou no teu site. E como é que a pessoa chega no teu site? Por meio de Google Ads, por meio de Meta Ads, né? Como é que isso vai acontecer? Então, basicamente, canais como é que a sua solução encontra o seu mercado consumidor, beleza? E além disso, relacionamento com o cliente. Tanto o relacionamento com novos clientes, como é que as pessoas ficam sabendo que você existe. Se for eu e o Paulinho, Facebook. Se forem vocês aqui, TikTok ou outro canal, né? É TikTok Shop e tal. Então, como é que você atende o cliente novo e como é que você atende quem já é cliente? Você vai ter um saque? Você vai ter um chatbot com IA para atender o seu cliente? Você vai ter um Fale Conosco? Tem consumidor que quer atendimento presencial. Ontem eu estava ouvindo um podcast com o CEO do Magalu e ele falou: por que o Magalu é um sucesso no Brasil? Porque as pessoas sabem que tem uma loja física, que se der M, eu vou lá na loja física e falo: meu produto do site não chegou. Né? As pessoas ainda gostam desse tipo de coisa e no Mercado Livre você não tem. Como é que você vai bater na porta do Mercado Livre lá, né? Então, como é que eu me relaciono? Por meio de autosserviço, as pessoas conseguem se servir numa loja, elas pegam. Eu vou ter uma assistência pessoal, um vendedor atendendo. Vão ser serviços automatizados. Eu vou criar comunidades, que está super em altas comunidades, onde o próprio consumidor ajuda o outro ali, né? Então são formas de relacionamento. Terminamos o bloco onde a empresa olha lá para fora no mercado. Vamos fazer o bloco agora onde a empresa olha para dentro dela mesma. Eu vou pular esse aqui. Vamos olhar para recursos principais, né? O que eu tenho que ter de recursos para viabilizar a minha proposta de valor? Eu vou precisar de recursos financeiros, de caixa, para bancar o quê? Eu preciso de caixa para bancar meus funcionários, caixa para bancar meu servidor de dados, eu preciso comprar licenças de programas, eu preciso comprar materiais e equipamentos para testes laboratoriais, né? Que recursos eu preciso? Todo mundo aqui precisa de recurso humano e intelectual. Verifique no seu projeto se você tem ciência desse recurso, que você pode buscar tanto com membros para sua equipe, estudantes da PUC, ou você pode buscar fora. Você pode ter mentores externos, né, que podem te ajudar, você pode ter professores, tal, né? Então, recursos intelectuais. Recursos físicos, estruturais, você precisa de laboratórios, você precisa de, né, uma empresa para testar o seu produto. Então, isso são recursos, tá? E esses recursos, eles servem para subsidiar atividades-chave. Pensa que todo negócio, galera, ele é um processo com começo, meio e fim. Se eu fosse falar para vocês o processo de fabricação da minha cadeira aqui, alguém fez o design dessa cadeira, alguém previu o material que seria necessário, alguém foi lá e fez a injeção do plástico na máquina, outro foi lá e montou a cadeira, alguém embalou, depois alguém vendeu e entregou essa cadeira. Existe um macro processo, da hora que eu pensei no design dela até a hora que eu entreguei para o consumidor. Isso acontece com qualquer empresa. A sua startup, a sua empresa de tecnologia, o teu software, qualquer empresa tem um começo, meio e fim. E nesse começo, meio e fim, existem as atividades que são chave, que não é fazer cafezinho, é desenvolver o produto. Tem empresa que é o suporte ao cliente, é uma atividade chave. Então, onde é que você vai ter que investir mais tempo, dinheiro, mão de obra, que se esse ponto falhar,
vai tudo por água abaixo. Aqui não pode falhar. Isso são as atividades-chave do seu negócio. Se eu disser para vocês qual é a atividade-chave do Mercado Livre, é vender? É gerenciar o site? Não. A atividade-chave do Mercado Livre é logística. O produto tem que estar saindo do ponto A para o ponto B e chegar no prazo ou antes do prazo, né? Então, o Mercado Livre é uma empresa de logística. Isso é uma atividade chave para eles, tá? Então, pense quais são as atividades chave para vocês. E aí, galera, tem recurso que a gente não tem e tem atividade que a gente não tem a manha de fazer. Quando a gente não tem um recurso, ou a gente não quer, ou a gente não sabe fazer, a gente demanda o parceiro, né? Então, por exemplo, você vai ter uma empresa que você não sabe fazer contabilidade. Você vai chamar um parceiro, que é um escritório de contabilidade, que vai te apoiar ali. Você não tem grana para investir. Você precisa de 100 mil reais para pôr no negócio. Não tenho grana. O que eu vou fazer? Buscar investidor anjo. Vou buscar participar de um programa de aceleração de startups. Vou buscar uma parceria com a FINEP para buscar um recurso lá, fundo perdido, né? Então, quem são pessoas ou empresas que podem me ajudar a fazer aquilo que eu não sei ou aquilo que não é interessante para mim, não é meu core business fazer aquilo, eu vou pedir para alguém fazer para mim. Então, posso fazer fusões, posso fazer parcerias com outras empresas ali, posso trocar banco de dados com outra empresa, posso, cuidado com o LGPD, hein? Mas eu posso fazer parcerias comerciais com outras empresas e tal, tá? Beleza, olhei para o meu lado interno. Vamos olhar para o lado financeiro do Canvas agora. Estrutura de custos. Quais são os principais custos que vão impactar no meu negócio? Custos fixos e custos variáveis. Custos fixos. Aluguel. Se eu vender um montão ou se eu não vender nada, o aluguel é igual. Aluguel é um custo fixo, né? Custos variáveis. Se eu vender um montão, eu pago mais imposto. Se eu vender um montão, eu pago mais para a maquininha de cartão de crédito. Custo financeiro, né? Então, maquininha de cartão de crédito e imposto são custos variáveis, que variam conforme a venda. Então, identifique no seu business quais serão os principais custos fixos e variáveis. Não é o momento de fazer conta, a gente não vai estar aqui fazendo custo de calculadora, mas é saber quais são os centros de custos que vão mais impactar no seu negócio. E claro, você já começa a ter noção de valores também, né? Não vou dizer que isso não é importante, mas quais são as atividades mais caras, mais custosas para o seu negócio? Até porque quando você for buscar um investidor, ele vai perguntar: você precisa de dinheiro para quê? Aí você vai falar: para financiar meu estoque, para financiar o meu tráfego pago na rede social, né? Você vai ter que saber qual é o teu custo mais impactante. E por fim, galera, vou voltar aqui no 5, que é como é que ganha dinheiro com essa coisa toda, né? Como é que ganha dinheiro? Como é que o WhatsApp ganha dinheiro, né, se a gente não paga para ele? Ele tem as formas dele de ganhar dinheiro, WhatsApp Business e por aí vai, né? Disparo de mensagem por empresas, eles têm as coisas lá. Mas fonte de receita é o seguinte: tem várias formas de ganhar dinheiro. Eu posso fazer venda direta, eu fabrico um copo e vendo um copo, venda direta. Posso fazer modelo de assinatura. Modelo de assinatura, Spotify, canva.com, né? Globoplay, modelo de assinatura. Posso vender publicidade. Anúncio dentro do site. Instagram vive de publicidade dentro do site. Posso fazer micropagamentos. O tal do canva.com que eu estou usando aqui, né, para fazer design. Você pode assinar o Canva por R$ 34,90 por mês, ou você pode falar assim: gostei dessa imagem. Quanto custa? $1. E aí você pode usar. Micropagamento, né? Posso ser comissão. Comissão, você tem o Simpla. Você comprou ingresso para o show, uma parte daquele valor do ingresso vai para o Simpla, né? 5%, 10% lá que ele morde de comissão. Posso ter um modelo de franquia, Boticário, Cacau Show, né? The Best Açaí. Posso ter um modelo SaaS, que é um Software as a Service. Então, ao invés de eu vender um serviço de contabilidade, eu faço um aplicativo de contabilidade. Eu, por exemplo, tenho uma empresa e a minha empresa usa um SaaS de contabilidade. Posso ter o modelo freemium. É free para quem quiser usar, tá? O Spotify e o canva.com é free. Mas, se você quiser recursos premium,
você tem que pagar o premium. Então ele é free com premium, freemium, tá? Temos o pay-per-use, você paga por uso, pay-per-use, e o via fácil do carro, de passar no pedágio, de entrar em estacionamento, tem uma mensalidade, né, claro, mas você paga conforme você usa. Tem pagamento antecipado também, clube de assinatura. Paga aqui R$ 99,90 e o clube de assinatura de vinho vai te mandar 2 garrafas de vinho por mês. Então, primeiro você paga, portanto, olha que beleza de modelo de negócio, né? O cara do clube de assinatura de vinho não põe a mão no bolso, ele pega o seu dinheiro primeiro, a hora que você paga, aí ele vai lá e compra os vinhos e aí ele te manda, né? Então ele não precisa de capital de giro, beleza? Ufa, falei pra caramba, hein, Paulinho? Diga aí, Alô? acabou? Não, não acabou, tem mais um golinho. Mas, Paulinho, complementa aí pra gente, por gentileza, pra eu tomar uma água. Então, reforçar essa questão aí do modelo, da forma de monetização, né, do negócio, né? Não adianta eu ter lá uma incrível ideia e eu não ter, né, bem claro qual vai ser a fonte de receita ou como é que eu vou cobrar dos meus clientes, né? A gente falou aí do, do Instagram, né? Na realidade, ninguém paga, mas no final das contas, nós viramos um produto para eles, né? É verdade. Ele vende a gente para os anunciantes, né? Nós É, somos o produto no final, né? é. Mas o que é interessante é ver que a grande maioria dos negócios começa muito pequena, né? Ou pelo menos assim, entrega um valor muito simples, muito fácil, né? Que permite uma adesão muito rápida, né? O que às vezes é interessante vocês pensarem é que se você tentar fazer um produto que vai resolver a vida de todos os tipos de público ou uma solução que é muito abrangente, talvez seja muito difícil de você entrar no mercado, né? Então, o interessante é pensar o que que eu posso oferecer que é simples o suficiente, né? Mas que entrega valor, mas que entrega qualidade, né? E com isso conseguir a aderência desse teu público, né? E aí a forma como você vai monetizar, eu acho que é super importante ela ser bem pensada, porque é isso que vai alavancar o teu negócio. Maravilha, mestre Paulinho. Gente, para fechar aqui, a pergunta: acabou? Não. Por que que não acabou? Porque conforme eu falei ali atrás, quem disse que as informações que você colocou no Canvas são as mais adequadas? Aquela foi a sua visão sobre o negócio. E da IA também, né? KKK ali. Então, o que que a gente tem que fazer agora? Após finalizar o seu Canvas, você precisa validar o modelo de negócio junto aos stakeholders, a parte interessada, né? A gente falou ali no Canvas, conforme eu fui explicando, de vários atores que participam desse processo. Falamos de fornecedores, falamos de parceiros, falamos de funcionários, mão de obra, falamos de consumidores, evidentemente, falamos de parceiros comerciais como plataformas e por aí vai. E aí, gente, a gente precisa alinhar com esses caras. A gente precisa perguntar para eles o que que eles acham desse modelo de negócio, se eu estou resolvendo a dor dele, se a dor dele é essa mesmo, se ele está disposto a pagar isso que eu estou pensando, né? Se o que eu estou propondo aqui é valioso para ele ou não, né? Então a gente precisa fazer o TBC, conforme o Paulinho comentou agora há pouco, e ir a campo, tá bom? E um thanks para vocês aí que me ouviram falar que nem uma metralhadora aqui, do professor que sim. Vou voltar aqui para a sala. Ítalo, eu poderia ligar a câmera, talvez o microfone, com toda certeza. Deixa eu só ver se tá habilitado aqui para o Ítalo. E o Acho que o Jefferson professor ergueu a Jefferson mão. quer dar uma Quer palavrinha, dar uma professor? palavrinha, professor? Então, deixa eu só dar um pitaco aqui como palpiteiro de plantão. Vai lá. Vai lá. Não sei se o Henrique já fez assim alguma programação prévia, o Paulinho,
Mas a gente já podia meio que fazer um pré-ensaio de pitch aí, já dá para eles algum tempo aí de apresentação, porque eu não sei como é que a gente vai ficar em função do tempo aí, já para eles se programarem aí, ó, vocês vão ter aí 3 minutos de fala para apresentar o que vocês têm de ideia aí. O que você acha, Henrique? Eu acho que Eu é uma acho que é uma boa, boa, um minuto um seria um minuto tempo bom seria para um essa tempo bom etapa para essa etapa que a gente tá dando um eco que aqui a para gente mim. tá dando um eco aqui para mim. Acho que aí, beleza. Acho que um minuto seria um tempo beleza. bom. Só tô com medo que é o seguinte, né? O povo já tá meio receoso de abrir câmera e falar. Se a gente falar que tem um minuto, talvez eles deem uma tremida aí, né? Mas eu acho que é o desafio, Mas gente. eu acho que A hora de errar hora- é agora, né? Não pode deixar para errar lá na banca final. Então, é um treino, é um processo de construção, né? Essa técnica do pitch aí. E vai que vai. Então, Ítalo perguntou se pode ligar a câmera. Meu microfone está bugado. Terei que sair e entrar novamente na chamada. 1 segundo. Beleza. Júlia, também estou reentrando. Beleza. Quem mais Quem aí, mais gente? aí, gente? Então, acho que isso, acho que já se programem aí, galera, para em 1 minuto aí vocês já darem aí uma palha aí do que vocês já têm em mente aí como ideia de um negócio aí. E já aí a gente já em seguida aí, nós mentores aí, damos mais uns pitacos aí, falou? Boa, Jefferson. Boa, Jefferson, isso aí. Valeu. Professor, para dar um tempinho aí, ó, quem chegou aqui Ah para lá, que lindo. É gata? já veio, é gatinha, 13 anos já. 13 anos já. Linda. Uau. Que linda. Como é o nome dela? É Curió, Curió. de curiosa. Aí, ó, já veio saber o que eu tô fazendo aqui. É, Top. Outro ponto que tá em alta aí, hein, pessoal? Tendência de mercado. tendência. Os pet Mercado lovers. pet. Uhum. E a professora Etiane, tá com quantos cachorros lá? 2 cachorros que estão num amigo até eu ter um espaço e 2 gatos em casa, no apartamento. Legal. Professora Etiane é pet lover. Eu sou, meu Deus. Meu Deus. É bom, terapêutico, né? Super. Então vamos Não lá, sei gente. para eles, né? Que daí tem que aguentar tanto amasso, mas para mim é. Vamos lá, gente, que surgiu turma aqui animada. Vitor Correia Santana, gostaria de apresentar a ideia da minha equipe. Vitor, tá contigo, meu caro. Abre câmera, abre microfone, manda ver 1 minuto. Fala a tua. O Tô Vitor vai ouvindo. começar mesmo, professores? É, porque os outros falaram que iam sair e entrar de novo. Não sei se já entraram. E o Vitor falou que gostaria de apresentar. Então vamos no Vitor, depois a Yasmin. Yasmin, eu também. Eu também quero apresentar. Ou eu também tenho gato? Bons Estão tempos. conseguindo me ouvir? Gatinho. Aí, Vitor, estamos te ouvindo sim. Certo, posso começar? Pode começar. Bom, basicamente eu e meu grupo a gente desenvolveu a Metric Cred. Basicamente ela busca resolver o problema da assimetria de informações no mercado de crédito, onde muitas pequenas e médias empresas digitais elas são mal avaliadas pelo modelo tradicional que focam, né, na análise, principalmente no histórico financeiro passado e na inadimplência. Aí a proposta do nosso projeto é utilizar dados operacionais e financeiros, como vendas, fluxo de caixa, recorrência dos clientes, desempenho do negócio, para criar análises de crédito mais moderna, dinâmica e a análise que seja mais alinhada à realidade da economia digital, ajudando tanto as instituições financeiras quanto as próprias empresas a tomarem decisões mais eficientes e permitirem a avaliação mais justa dessas empresas digitais. Muito bem. Parabéns. Eu até liguei meu relógio aqui, mas não consegui ligar o cronômetro a tempo, mas eu acho que você ficou dentro de 1 minuto aí, foi uma boa apresentação. Vou passar para os meus colegas mentores aqui
Paulinho, Jefferson, Etiane, quem quiser comentar o business do Vitor? Então, é um B2B, né? A tua proposta. O que assim me parece agora que seria a questão é como que você vai monetizar a partir dessa informação, né? Quem paga por isso? É a empresa? É a instituição bancária? Como que você vai, imagina, monetizar com esse processo? Teria, teria mais Quero alguma? aproveitar aqui e Teria mais perguntar, alguma? queria Acho que o perguntar de Jefferson. onde surgiu a Acho que o dor, Jefferson. tá? De onde que surgiu a dor, tá? Qual é a área de vocês? Alguém já está envolvido com isso? Já existe alguma coisa andando com relação a isso? Sim, sim. É, eu e minha equipe, basicamente, a maior parte dela é formada por estudantes de economia, e a gente também tem um estudante de pós-graduação que está nessa parte de banking, e investimento em mercado de capitais. E o que é que a gente fez? A gente fez e ainda está fazendo, né? A gente está fazendo Oi. entrevistas e reuniões com donos de e-commerce ou então pessoas que já foram donos de e-commerce, que trabalham nessa área de empresas digitais. E estamos perguntando exatamente isso, para validar esse problema, quais são as principais dificuldades que eles têm com o crédito, de que formas eles mais utilizam o crédito e também validando a nossa solução, né? Apresentando para eles e pegando esse feedback deles de o que é que eles acham dessa ideia e se eles topariam fazer parcerias futuramente e se o nível, né, de quanto isso ajudaria eles nos projetos deles. Foi daí que a gente tirou esse problema, né? Essa validação que a gente fez. Bem rapidinho, responde o Paulinho ali, como é que vocês pensam em monetizar isso? Sim, sim. Na parte da monetização, a gente pensou em fazer da seguinte forma. Primeiro, a parte da consulta, né? Ou seja, as instituições financeiras elas pagariam um certo valor para fazer a consulta dos dados que a gente analisasse. Por quê? Nosso intuito seria criar um score alternativo. Assim como tem o Serasa, tem o SPC, que eles têm os scores próprios deles que as empresas pagam para as empresas, né, as instituições pagam para ver, a gente também faria semelhante, mas a gente também teria um diferencial que a gente também cobraria, vamos dizer assim, uma consulta, uma consulta não, uma consultoria para as empresas. Por quê? A gente teria um score explicativo. Ou seja, as empresas nos passariam esses dados que a gente pediria a elas. Depois das passarem esses dados, a gente fazer esse score, a gente apresentaria o score para elas e diria, olha, o que afetou, se no caso de afetar negativamente, né? O que afetou negativamente a sua empresa nessa nossa análise foi isso, isso e isso. E a gente precisa que vocês melhorem isso, isso e isso para que vocês tenham um resultado melhor no seu score, para que assim a sua possibilidade, a sua chance de conseguir mais crédito seja maior. Então a gente monetizaria inicialmente de duas formas. Maravilha, maravilha, Vitor. Valeu, obrigado. Bom, eu vejo com bons olhos essa iniciativa, acho que fintechs, né, estão super em alta, é um modelo B2B, eu acho que tem uma possibilidade de fazer uma spin-in, que é um banco, uma cooperativa de crédito, um meio de pagamento, falar, eu quero você só para mim, né, e incorporar você, falar, quero que você venha implantar isso aqui do Itaú, dentro da Stone, da Redcard, seja lá quem for, Mercado Pago, né? Pensou que legal? Falou, eu pago alguns milhões pela sua startup, você vem implantar isso aqui só para mim, né? Eu acho que é uma possibilidade. Aliás, eu criaria essa startup com essa perspectiva. Porque se você quiser crescer sozinho, você vai ser engolido. Porque o que impede o Serasa de fazer o que você vai fazer? Nada impede, o cara vai lá e pega e faz e te engole, né? Então a gente meio que dá o ouro pro bandido. A gente já faz a coisa mirando para ser comprado pelo cara, né? E aí a gente cai fora. Isso aconteceu aqui em Londrina com uma startup que foi precursora do iFood.
Lá atrás não tinha iFood ainda em Londrina. Os caras criaram um iFood igual ao iFood. O iFood, quando chegou aqui, falou: eu quero comprar a operação de vocês. Os meninos, tá bom, queremos 2 milhões. Vendeu. Em 2 anos, 3 moleques venderam uma operação para o iFood por 2 milhões. Gostoso, né? Acho que é um dinheirinho bom. Então eu iria por esse caminho aí. Beleza? Mas parabéns, eu acho que é uma ideia promissora. Fechou? Gente, vamos seguir aqui porque agora deu overbooking. Tava todo mundo tímido e agora tem uma lista. Então, vamos na sequência aqui. Até criei uma listinha aqui agora. É a Júlia. Júlia. Olá, boa Júlia. tarde, estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Aí eu vou compartilhar então aqui a proposta de valor que a gente fez agora. Tá. Conseguem enxergar? Sim. Então, o que é a nossa ideia? É resolver a dor no planejamento de viagens. Porque quando a gente vai planejar uma viagem, a gente fica abrindo 1000 abas, pesquisando milhares de lugares diferentes para voo, hotel, o que fazer, quantos dias eu vou ficar. Aí a nossa ideia seria resolver essa dor, como? Centralizando tudo isso em um lugar só. Aí a gente tem 2 modelos de negócio. O inicial é o B2C, que seria no modelo freemium, né? A gente iria ter uma versão gratuita com recursos básicos e a gente tem o MVP e depois a gente queria escalar isso para um B2B. E acho que é isso. Você gastou 45 segundos. Tinha mais um pouquinho. Tinha mais Tá um bom. pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Vou começar então, vou dar meus pitacos aqui. Eu não sou muito de navegar tanto nos aplicativos de viagens aí, mas já não existem plataformas que fazem algo Tem só similar? para hotel, ou só para comida, ou só para o que fazer. Ou só assim aluguel de carros. Não tem tudo isso em uma única plataforma. Tá, uma Quando eu pergunta. vou planejar uma Desculpa. viagem, eu tenho que ver o Google Flights, aí depois o Booking, ou Tá, Trip, depois onde eu vou comer. entendi. Às vezes eu percebo que até tenha, né, mais que uma solução, mas parece que eles se especializam, né? Parece que esse app é bom em hospedagem, esse aqui é bom para passagem, esse é bom para outra coisa. É, Só vou te jogar uma pergunta. Isso, se não existe da forma como você está planejando, não existe porque ninguém pensou, ou não existe porque existe alguma trava, algum fator que inviabiliza, né, isso de acontecer? Você não precisa me responder isso agora, mas eu quero que você corra atrás dessa pergunta que eu te Então, o fiz, né? B2B eu sei que existe e tem Aham, alguns grandes no Brasil, 2 certo. grandes. Aham, Porém, aí tem espaço no mercado para mais um e tem algumas funcionalidades que eles não fazem. uhum, E o B2C, eu acho que tipo, realmente existe um que é muito bom em hotéis, um que é muito bom no Google Flights. aham. E o legal do que a gente quer fazer também é porque Ah. as pessoas gostam de planejar uma viagem que elas não vão fazer. Aí eu quero olhar o que tem naquele lugar, ou um sonho, um desejo. Então você vai Não sou poder só eu, ficar fazendo então? isso. É. Tá, Então, poder ficar brincando com esse desejo, com esse sonho também, sem realmente ir pro lugar. entendi. Uma sugestão é o seguinte: é um modelo de negócio extremamente amplo e complexo. Eu penso que talvez nesse primeiro momento você poderia fazer algo menor. Uhum. Então, apenas para viagens nacionais ou apenas É, para isso. viagens no Paraná, não sei, só para transporte rodoviário. Faz umas delimitações que permitam você testar o modelo de negócio, prototipar e depois você vai escalando para algo maior, tá? Uhum. Beleza. Paulinho tá com a mão Beleza. Paulinho levantada. tá com a Diga, mão Paulinho. levantada. Diga, É, Paulinho. é incrível que a pergunta que o Henrique fez é a que eu ia fazer, né? Se não existe, deve existir algum probleminha nesse pacote. Ó, assim como eu comentei da questão da curadoria, eu acho que a questão da viagem também começa a acontecer um pouco isso, né? Talvez, ao invés de nichar
modelo de ônibus, ou de avião, ou regional, quem sabe pegar o estilo de viajante, né? Então, o mochileiro, você ser o que centraliza para quem vai fazer um tipo de viagem que é mochilão, ou um tipo de viagem que é grupo de amigos, de repente nichar pelo modelo de grupo de viagem, e não obrigatoriamente pela viagem. Mas que você precisa nichar esse teu trabalho, eu tenho certeza. eu tenho certeza. Uhum. Maravilha. Acho que o professor Gerson está tentando falar, mas o microfone está desligado, professor. Acho que abriu agora. Isso mesmo, eu ia complementar exatamente isso, né? Que tipo de cliente é esse, né? Que tipo de viajante é esse? Que tipo de viagem que ele vai fazer? É uma viagem mais longa, é uma viagem internacional, é uma viagem a turismo, é uma viagem a negócio, é um grupo de pessoas que está indo a um evento, porque aí você vai ter que, de repente, interligar com outros prestadores de serviço. Né? Eu acho que também cria aí uma rede, mas de fato tem que, acho que não expandir tanto no momento agora. Pega um tipo, pega um modelo e aí depois pensa em ampliar para outros modelos aí de viajantes e de viagens, né? Joia. Muito bom. Vamos seguir, gente, que agora a fila tá grande. Essa foi a Júlia, né? Valeu, Júlia. Quem que tá na vez, Cal? Ajuda a gente, porque agora eu me perdi um pouco aqui. A Gislene que estava de próxima, mas ela falou que a internet está muito ruim, então ela vai tentar reconectar, mas pode passar para o próximo, que é o Ítalo. Ítalo, manda ver, Ítalo. Oi, estão me escutando? Sim, Posso compartilhar minha tela? pode. Deixa eu ver aqui. Janela. Tô com o cronômetro aqui, hein, Ítalo? 1 minuto, hein? Ok. A minha ideia principal é fazer empresas de médio porte um sistema de RH que ajude tanto o empregador quanto os empregados. Eu já conheci empresas que têm problema severo em lidar com problemas entre os funcionários, e isso acaba chegando no próprio empregador. Eu sou da área da psicologia, então eu suponho uma solução para esse problema através de um sistema parecido com um iFood ou um Uber, em que eu faço apenas a mediação entre a empresa e psicólogos formados e preparados para arrumar problemas, mediação de problemas entre funcionários. Às vezes um funcionário está com burnout, às vezes está com algum problema psicológico que necessita de uma análise mais específica, e eu vou fazer isso através de uma plataforma. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho até um projeto de plataforma para isso. Eu conecto a empresa a um psicólogo formado e personalizado para o problema da pessoa, do negócio. B2B. Beleza! Eu não te interrompi aqui, mas você já tinha estourado teu tempo aqui nos 20 segundos. Bora lá. Quem quer falar? Senão eu falo demais. Vamos começar com o Jefferson agora? Quer falar, Jefferson? Eu posso. Paulinho, vai lá. Paulinho, vai lá. Vai lá, Então, Paulinho. pelo que eu entendi, teu principal cliente são as empresas. É isso? É isso, Ítalo? Isso mesmo. Tá. E aí, então, na realidade, esse seria o funcionário da empresa que está tendo um problema específico, e aí você faria essa mediação, mas a empresa que estaria pagando essa mediação com o psicólogo, é isso?
Isso, eu conecto o psicólogo. Eu tô escutando minha voz em volta, então Sim. desculpa que eu tô meio Tá. largado. Eu conecto o psicólogo, que envia o perfil dele para minha plataforma. A minha empresa vai receber o pedido da empresa que está tendo algum problema, e eu vou fazer a mediação. Vou escolher o psicólogo ideal para o teu problema e vou conectar ele à tua empresa. Tá. Para empresas de médio porte, é como um sistema de RH, só que para empresas que não têm a estrutura completa para isso. Perfeito. Eu acho que tem aí um mercado, né? Tem um caminho. Eu acho que você tem que melhorar um pouco o teu pitch, né? Eu acho que deixar mais claro como que é esse problema, né? Eu acho que ele está, num primeiro momento, né, lendo essa frase, cuidamos da mente do seu negócio para você focar no seu crescimento, talvez gere alguma dúvida, tá? Então, eu acho que tem que pensar um pouco aí como você explanar a tua ideia para ela ficar um pouco mais clara para as pessoas. Acredito sim que tem mercado, mas você deve fazer lá o método TBC, né? Tem que conversar com as empresas, né? Entender o quanto elas estão dispostas, que eu também imagino que não seja propriamente barato, né? Esse serviço que você está oferecendo, né? Então, entender até que ponto ou as empresas estão dispostas a investir nesse processo. Eu acho que também é entender bem esse fluxo, né? Porque tem a questão da contratação. Então, como que é feita a contratação? Né? No momento que a empresa contrata, normalmente o candidato passa por uma entrevista, faz uma dinâmica de grupo, às vezes até já está passando por um olhar de um psicólogo. E você já estão preocupados mais no meio quando nasceu o problema, né? O problema já existe. Então, tentar entender melhor esse fluxo, né? Conversar aí com essas médias empresas, ver se o que já existe, como que é, se é uma contratação ou se é um psicólogo colaborador da empresa, a empresa paga, ele é um funcionário da empresa, para ver em que momento que é a melhor entrada de vocês e o melhor acompanhamento, a melhor gestão disso, uma vez que vocês estão vendendo para a empresa, mas um olhar para o colaborador da empresa. Então, entender bem esse fluxo, né? Eu acho que um TPC aí vale a pena, aí umas 2 ou 3 empresas aí, conversar com esse povo aí. Valeu? Muito obrigado. Imagine. Só um comentário breve aqui. Eu fiquei muito pensativo enquanto eu passei a bola para os professores porque eu não sabia o que falar. Eu confesso que eu fiquei aqui pensando, e acho que o que eu tenho a contribuir com você é o seguinte: primeiro, que não é da cultura das médias empresas, primeiro, não é da cultura observar o conflito, e segundo, tentar resolver o conflito com serviços de psicologia. Então você vai ter que educar as empresas para dizer para elas que há esse caminho de se resolver conflitos por meio de psicologia, né? Logo, se a demanda não existe hoje, a gente tem que criar, e criar demanda é um serviço que leva tempo, que vai exigir um esforço de marketing bastante custoso, né, e demorado aí. Além disso, vai ter uma questão de custo, como o Paulinho falou, porque não é uma coisa que em uma sessão eu resolvo. E olha, custo para quem paga, é aquela história, para quem paga é caro, para quem recebe é pouco, né? Mas eu pago terapia para o meu filho, são R$ 300 a sessão. Numa empresa que tem vários funcionários, que uma sessão só não resolve um conflito, eu tenho que fazer uma anamnese da situação, eu vou ter que fazer algumas sessões para tentar mediar aquele conflito, talvez vai sair meio caro para a empresa. Se eu estou falando de funcionários de um, né, de um nível salarial mais baixo, tal, o empresário faz o quê? Manda embora, esse aí está dando trabalho. Não quero dizer que é o melhor caminho, mas quero dizer que você vai ter que fazer uma quebra de paradigma bastante intensa. Tudo isso que eu estou falando é verdade? Não sabemos. A gente são hipóteses que eu estou levantando, você, o Paulinho, né? E aí sim tem que entrar o TBC, de ir lá na empresa e falar, cara, o que vocês fazem quando acontece um conflito aqui entre funcionários?
E os caras vão falar, nem sei o que acontece. Outros vão falar, não, a gente chama para conversar. E resolve, não resolve e tal, né? Então, acho que você tem que fazer um trabalho grande de imersão na situação problema. E eu acho que ao fazer isso, meio que automaticamente você mesmo vai falar, cara, tô no caminho certo ou tá tudo errado, meu negócio não vai funcionar. Não vou ser eu, ou Paulinho, ou Jefferson que vão falar se tá certo ou não o teu negócio. Até porque é um negócio novo, né? Não dá pra gente, não tem histórico disso pra gente validar se é verdade ou não. Beleza? Manda ver, meu caro. Ô, Cal, quem que tá na vez agora? Vamos dar uma acelerada. Vou até pedir pro Jefferson e pro Paulinho pra gente dar uma acelerada, porque acho que tem mais uns 4, né, pela frente aí. A gente se empolga, né, Tem mais professores? uns 20 minutos aí. 20 É. minutos aí. A Gislene que estava de próxima voltou a reconectar. Então, não sei se a gente libera aí para ela ali, a Lene, e aí vamos ver se dá tempo. Daí tem Igor, Sofia, Cauã, Isabela, Esther, Fernando. Mas que nem a gente comentou, se caso não der tempo de seguir essa lista, pessoal, vocês podem entrar em contato com o professor Jefferson, Paulinho, Henrique, né, para ter esse feedback também. Exatamente. Eu acho, pode mandar a Lene, então, o Cal, por gentileza. E aí, não sei, professores, talvez a gente pudesse um só dar um feedback e a gente conseguiria atender todos, né? Atender todos, né? Pode ser. Boa. Boa tarde, Boa professor. tarde, Tudo bem? professor. Não sei Tudo se bem? vocês estão Não me sei ouvindo bem. Não consegui conectar o suficiente para ligar minha câmera aqui e olhar no olho de vocês, mas acho que tá dando para me ouvir. Vou ser rápida. E eu tô aqui, na verdade, mais para vender o meu peixe, para chamar pessoas para minha equipe também. Basicamente, nesse ano eu venho com uma proposta um pouco diferente. Eu andei comentando com o professor Henrique. Eu tenho pensado numa fintech que busca trazer um desconto perceptível para atletas de médio e alto rendimento. Então, para os atletas que correm, fazem maratonas, ultramaratonas, eles têm um custo de vida muito alto para se manter dentro do esporte. Então, a nossa ideia é monetizar todos esses quilômetros rodados e fazer com que esses quilômetros se tornem descontos em marcas parceiras. Essas marcas teriam o seu CAC reduzido, então seria assim que nós traríamos ela para esse B2B2C. E no momento eu estou buscando alguém para minha equipe na parte de UX e UI para que a gente consiga desenvolver um aplicativo que rode bem bonito aí, com um design bem legal. Mas é isso. Beleza. Beleza, hein? Ainda tinha 15 Ainda tinha segundos. 15 segundos. Tá bom. Então eu vou passar a bola para Paulinho, depois Jefferson, depois eu. Então eu vou passar a com os bola próximos. para Paulinho, depois Jefferson, depois eu com os próximos. Pessoal, Maravilha. professor, só antes de você falar, eu acho que o microfone do professor Jefferson, quando ele tá aberto, ele tá dando esse retorno que a gente tá vendo. E vamos combinar assim, quando o professor Jefferson, ele abre o microfone e fala, fecha, depois os outros falam, que senão fica dando esse retorno. Isso aí. Ô, Gislene, gosto da proposta, mas eu sei que já existe algo meio parecido. Acho que a Adidas tem um aplicativo que faz essa ideia de computar pontos pela quilometragem para dar benefícios, né? Acredito isso que funcione, né? É um motivador, mas acho que esse segmento tem outras formas também que vocês poderiam estar atendendo. Assim como, não sei se vocês já viram, tem um Duo Gourmet, que na realidade você paga uma mensalidade e alguns restaurantes oferecem lá um segundo prato grátis, né? Então você compra 2 pratos e o segundo prato de menor valor você não paga. Alguma coisa que casasse, quem sabe, as inscrições das provas, sabe? Que hoje em dia eu acho que para quem pratica muitos eventos, a inscrição de prova começa a virar um impeditivo dele conseguir participar dessas provas. E aí, de repente, você fazendo um pacote com várias empresas que organizam provas, e aí fazer um desconto porque ele está pagando ou porque ele está comprando um pacote maior. Pode ser que tenham aí um estudo aí de modelo de negócio que possa ser um pouquinho diferente desse que você está propondo.
Legal? Perfeito, prof. Agradeço. Tem a Centauro trabalha com esse programa de pontos, só que como eles são só para dentro da Centauro, então a gente busca trazer essa diversificação assim das marcas. Mas como eu mesma comentei ele antes, né? É muito bom o modelo de negócio porque a gente consegue estar sempre editando ele. Mas obrigada mesmo. Imagine. Muito bom. Gostei, Paulinho, esse negócio de, né, ajudar a bancar a corrida, porque realmente é uma grana, né? É uma grana. Eu Legal, tá bom. participo aí nas provas de natação, começa a ficar, a brincadeira é R$ 500, né? Dependendo, e ainda você tem que fazer uma viagem, né? Se alimentar e tudo mais. As provas de corrida, o meio Ironman que teve aqui era R$ 3.500 a inscrição. Uau, Uau! Mas é isso, né? Um é alguma super coisa. evento, né? Quer dizer, e lotação plena, né? Pois é, né? Então, tem o valor ali das provas. Maravilha. Cal, quem tá na vez? Agora, pela lista, o Igor. Igor, manda ver, Igor. O Igor já Eu. foi. Não, Foi calma. o Ainda não Ítalo? fui, Ah, Foi não. então o tá. Ita. Desculpe. Manda Posso? lá, Igor. Pode? Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Meu nome é Igor. O problema que a gente quer resolver é a falta de engajamento para a revisão de conteúdo em aulas. Por exemplo, após assistir uma aula, 2 dias depois, eu já não lembro de quase nada. Isso é a curva de esquecimento. O grande gargalo da educação hoje não está na sala de aula, mas no intervalo entre elas. Gargalo, quero dizer, essa falta de engajamento de conteúdo. Os professores sabem que a revisão espaçada resolve isso, mas acompanhar dezenas de alunos individualmente é impossível. Então, por isso, a ideia é criar um assistente de inteligência artificial que automatiza esse acompanhamento, enviando revisões periodicamente ou diariamente por WhatsApp. Ou seja, o professor salva o conteúdo em diretórios, como o Google Drive, por exemplo, e o sistema faz o resto. Ele processa o conteúdo e passa a enviar pequenas revisões e testes interativos no WhatsApp ao longo da semana, além de oferecer a função de busca de informações nesses documentos. O diferencial é a iniciativa e a chama o aluno, mantendo o conteúdo sempre fresco. É um tutor particular que garante que o aluno chegue na próxima aula lembrando da anterior, sem gerar nenhuma carga de trabalho extra. Além, é claro, de servir para provas durante o estudo da semana. É isso. Então, maravilha. Olhando rapidamente aqui para o segmento do cliente, eu quero entender ele. Quem é teu cliente final? Para quem que você vai vender de fato? Porque você tem ali o professor, né? Você vai precisar do material do professor e o professor está ligado a uma instituição. Ele é funcionário de uma instituição, até mesmo como professor convidado, tudo bem. Mas eu quero entender de você quem de fato é o segmento do cliente e como que você vai monetizar isso. Então, no começo, eu pensei em professores particulares, porque eu tenho uma amiga que ela é professora de inglês, e no início do curso, em práticas extensionistas, a gente é incentivado a pensar num projeto e a vender esse projeto. Sou aluno do Inteligência Artificial. Aí eu pensei nessa professora. Então, de início, para prototizar rápido, eu pensei em professores autônomos, mas tem a possibilidade de escalar para instituições de ensino, escolas, plataformas EdTech, enfim. E um plano de monetização seria a assinatura. Aí teria que ver uma assinatura por consumo de dados ou assinatura por aluno. Tá, ok. É isso, eu só tinha essa curiosidade aí, porque eu acho que já deve ter, talvez, alguma coisa parecida. Tem a questão de homologação de IA, né, quando você fala em instituição. Então, o uso da ferramenta de um modo geral. E qual é a formação da equipe de vocês? Já está com uma equipe formada? Quem é essas skills aí? Por enquanto, estamos em apenas dois. E qual é Eu o e mais curso? uma professora. Curso, formação de vocês? Ela é pós-graduanda e acho que negócios, eu não lembro, é negócio de alguma coisa. E eu sou graduando em Inteligência Artificial Sistemas Inteligentes, EAD. O senhor tem que abrir o microfone.
Opa, desculpe. É legal, você tá bem intimamente com o recurso ali, né? Com a ferramenta, ela na área da educação. Eu acho que dá para trabalhar um pouco melhor, aprofundar um pouquinho mais esse melhor formato aí, ok? Obrigado. Beleza. Cal, quem vai agora? Agora é a Sofia. Sofia, vai lá. Boa tarde, tudo bem? Posso compartilhar a tela? Pode sim, Sofia. Acho que aqui tá pedindo permissão. Somente organizador. Eu tô te colocando aqui só um minutinho. Muito obrigada. Pronto, pode testar agora, por favor? Você conseguindo enxergar? Ah, ainda não, Sofia. Agora deu certo? Acho que ainda não. Acho que você Ah, tem que então. selecionar e colocar no. Acho que apresentar ou algo assim. Aí eu vou dar continuidade assim, falando mesmo. Então, nosso problema identificado foi a falta de concentração, imaginação e interação das crianças. E é um problema escalado, assim, porque isso vem do uso excessivo de celular. Só que muitas vezes os pais não conseguem resolver esse problema por falta de tempo. Então, por uma rotina muito agitada, os pais acabam entregando o celular. Então, nosso produto. Cortou o áudio. Ficou mudo aqui, hein? Ficou mudo. Falou, né? Mas o nosso diferencial. Tá Posso continuar? picotando. Começa de novo, vamos ver. Tá bom. Então, assim, o nosso problema, o principal que nós identificamos é a falta de concentração e de imaginação das crianças. E esse problema se dá pelo uso excessivo de tela. Só que muitas vezes os pais não têm tempo para minimizar esse uso de telas e acabam entregando, sabe? Então, nosso produto, ele busca resolver isso, criando um sistema assim, de assinatura com caixas lúdicas mensalmente. O diferencial dessas caixas é que são materiais que a criança possa fazer ela mesma o seu brinquedo. Então, ela consegue criar ali com seus materiais, todos os materiais têm algum tipo de como que diz, algo tátil, assim, algo que traz a sensibilidade da criança. Então, isso vai ajudar a criança a desenvolver, sabe, todos esses aspectos de concentração, de imaginação, de criação, sabe? Realmente que falta nas crianças hoje em dia. Beleza, vamos lá, que desse assunto eu entendo, porque tem um moleque de 10 anos nessa casa aqui. Eu acho que é o seguinte: primeiro a gente precisa de um embasamento para dizer que a falta de criatividade das crianças é devido à tela, né? Então acho que isso você precisa ter uma base científica para afirmar. E depois, essa é uma iniciativa que já foi tentada, inclusive, se não me falha a memória, aqui no próprio PIBEP, tá? E em outros programas de empreendedorismo pelos quais eu já passei, não é uma ideia nova. Então já tiveram. Por que que, pelo menos dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, por que que ninguém aderiu a esse tipo de coisa até agora? E eu tenho uma suspeita. A suspeita é, aqui em casa tem um guarda-roupa abarrotado de coisa, de quebra-cabeça, de Lego, de um monte de coisa tátil, que é coisa mais tátil do que um Lego, né? Lúdico pra caramba, tem bike, tem patinete, tem tinta guache, tem um monte de coisa. Mas a gente não dá conta de entreter uma criança, seja lá com quantos milhões de produtos você tem aqui. Esse final de semana, sábado, choveu
o dia inteirinho aqui em Londrina, e eu tive um moleque que ficou em casa o dia inteirinho, né? Então chegou uma hora que a gente estava jogando vôlei na sala. E eu acho que não é só uma questão de ter o material para a criança, ela precisa de companhia. Então chega uma hora que não adianta eu colocar o produto para ele ali, eu preciso brincar com ele. Eu tenho que sentar a bunda e fazer o Lego e pintar e sujar de tinta e sair para andar de bike. Então eu tenho minhas dúvidas se o que você está propondo resolve a dor que você está querendo resolver. E isso é uma percepção, novamente, Henrique da casa do Henrique, né? E o meu filho, ele tem superdotação e altas habilidades para questões, por um lado, muito criativo, tal. Ele é baterista, não sei das quantas, assim. Então eu tenho que estar toda hora entregando coisa meio alto nível para ele, assim, né? Não, e não quer dizer que é só meu filho, né? Não quero colocar ele como a cereja do bolo. Mas eu acho que todas as crianças, né? Tem um pouco disso. Então, eu acho que é mais uma falta de atenção do que uma falta de produtos, de brinquedos para eles brincarem, tá? Essa é uma percepção de pai que eu tô te levando. Aí, o que você tem que fazer? Conversar agora com mais 20 pais e mães para ver se as percepções batem com as minhas. Entendeu? Mas uma coisa que nós tentamos analisar é que justamente os pais acabam procedendo para o uso de celular por não ter tempo mesmo, sabe? E daí, assim, no nosso produto, nós gostaríamos de colocar umas histórias, assim, sabe? Algo que realmente engajasse a criança. Assim, o nosso kit ali, com todos os materiais dela. Mas isso não é o suficiente. Hoje em dia, isso não é mais o suficiente. Então, criar todo um enredo para que a criança possa criar. Hoje você vai ser a criança que vai fazer artigos de cozinha. Então, trazer um enredo para que a criança seja autônoma ali naquele momento, sabe? Porque justamente os pais não estão tendo esse tempo de estar. Óbvio que são realidades e realidades. Então, no seu caso, que bom que você pode estar ali acompanhando seu filho. Mas muitos pais não têm. Então, nós gostaríamos realmente de pesquisar, ver mais a fundo e ver com outros pais qual seria a real a demanda e qual o problema disso tudo mesmo, né? Nós temos uma psicóloga no grupo também e acredito que ela vai nos ajudar nessa questão mais de pesquisa mesmo, de embasamento. Entendi. Pensa também no tempo que a criança vai ficar entretida com essa caixa, né? Então a caixa tem que chegar uma caixa por dia, porque a caixa da segunda já não vale mais na terça, que já não é mais novidade, entende? Então você tem que ter um programa de 30 tardes no mês. Pensa nisso, entendeu? Porque senão é uma horinha e acabou. Eu tenho que esperar a caixa do mês que vem. E aí já era, tá? Tô colocando obstáculos, mas que são obstáculos reais para vocês superarem. Não estou dizendo que o negócio de vocês é inviável, mas que ele precisa superar essas questões, tá bom? Bom, obrigada, faltam professor. 2 minutos para as 4 da tarde. Acho que não dá mais tempo de mais ninguém. Cal, se ficou alguém na fila, você pode direcionar para um de nós aqui, mentores, por gentileza, né? Pessoal, vocês também podem nos contactar. E, Cal, passo agora então para você, acho que para a gente partir para o encerramento, eu deixo como tarefa de casa para que todas as equipes preparem suas modelagens Canvas e que vocês comecem a arquivar esses documentos todos, porque vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer uso disso. Vocês vão ter que construir um protótipo, vocês vão ter que fazer um pitch lá na frente, e vocês vão precisar desses elementos que estão sendo trabalhados ao longo dessas oficinas. Cal, tá contigo. Beleza, professor. Não sei se o Paulinho e o Gerson também já querem dar um encerramento, um tchau aí, né, pela participação. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de hoje. E vamos aí modelando o nosso trabalho aí. Um abraço. Obrigado, show de bola. Eu acho que foi uma boa degustação aí, já treinar, né? Treinar a apresentação, treinar a pizza, sintetizar a informação. Eu acho que show de bola, o feedback aí dos mentores aí nesse momento curto aí já dá uma boa dinâmica, já dá uma boa previsão do que vem nos próximos encontros aí, né? Ele é processual, ele é evolutivo aí. Vão guardando bem esses documentos aí, porque ele vai ser uma sequência aí de coisas complementares aí nas próximas oficinas. Beleza, pessoal. Então, Léo,
Vai ter que Vai ter fechar que o fechar o microfone do microfone do tutor tutor aqui. aqui. Feito. Ai, o Léo colocou o QR Code, então esse formulário que vocês vão preencher agora também valida a presença, mas também é uma forma da gente saber como foi a oficina, o que vocês acharam, né? Se gostaram dessa interação. E na próxima oficina, na próxima quarta-feira, a gente vai sortear mais um brindezinho aí para quem preencher esse formulário. Então, está disponível já aí. E o pessoal que ficou na lista, tem o Cauã, a Isabela, a Esther e o Fernando, podem mandar uma mensagem para a gente lá no WhatsApp, pode ser no privado mesmo, que aí a gente encaminha o contato dos mentores para vocês daí entrarem em contato e receber esse feedback, como vocês ficaram na lista aí, né? Também vão ter esse privilégio aí de receber o feedback dos mentores. Acho que é isso, né, Léo? Isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer os professores, professor Henrique e o Paulinho, que estavam mais à frente desse encontro, o professor Jefferson, Tiane, todos os mentores, o Bianchini, o Dalton, que estavam ali acompanhando. E seguimos aí na sequência para mais um encontro do PIBEP semana que vem. O conteúdo de apoio também já está disponível dentro da Engage. Qualquer outra dúvida, podem nos procurar. Excelente final de tarde a todos. Nos vemos nos próximos encontros aí do PIBEP. Valeu. Pessoal.